Graça e paz a todos. A alegria da doação. É isso mesmo, que título interessante, não é? Mas vamos lá, depois de um período de férias, voltamos agora às nossas reflexões na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Havíamos nos detido no capítulo 8 da segunda carta e agora já estou no capítulo 9, onde eu quero destacar esses dois versículos, o 6 e o 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e 7. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Paulo escreve: lembre-se, quem lança apenas alguma semente obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou com tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso mesmo, a verdadeira alegria é dar. Paulo, inclusive, vai escrever em uma dessas cartas que é melhor dar do que receber. Aliás, ele vai dizer que essas palavras foram de Jesus. É melhor dar do que receber. Às vezes, nós nos esquecemos de dar. Às vezes, nós esquecemos de ser generosos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos negócios, com as nossas necessidades, com as necessidades da nossa família. É claro, nós precisamos sim cuidar da família, cuidar dos nossos, cuidar daqueles que realmente estão ao nosso lado. Contudo, nós não podemos deixar de ser contribuintes com a obra do Senhor e especialmente cuidar para que os necessitados sejam ajudados. E é exatamente isso que Paulo está tratando aqui, pois no capítulo 8, 9, 10, ele trata especificamente, na segunda carta aos Coríntios, dessa doação que ele estava aqui incentivando os coríntios a doar aos irmãos da Judéia. Ele, inclusive, usa o argumento de que os irmãos da Macedônia, na sua pobreza, doaram e agora chama os coríntios a doarem também. Mas ele fala algo muito importante aqui, que eu quero destacar exatamente nesses versículos. Algo que muitas vezes é usado, por muitos pregadores, pastores de hoje, em relação à doação. Principalmente esse texto, quando ele diz, olha, quem semeia pouco, pouco também se fará, ou vai ter uma pequena colheita, e gostam muito de usar essas palavras para falar que você precisa doar e aí você vai receber muita prosperidade. Mas a preocupação de Paulo não é essa. Muito pelo contrário, ele está falando da sua dedicação, da alegria de doar, da alegria de conceder, da alegria de abençoar, porque é muito mais alegre você dar do que receber. Lembrando o que ele já mencionou a respeito das palavras de Jesus. Falar de doação hoje é extremamente complicado, não é? Hoje, muitos têm dito essa frase muito pesada, que igreja virou comércio. Muitos usam essa frase. E, infelizmente, nós não podemos simplesmente retrucar essa frase, porque, infelizmente, em muitos contextos, ela é verdadeira. Muitos têm usado a igreja para enriquecer, têm usado o evangelho para se enriquecer e ganhar dinheiro, mas nunca foi esse o objetivo do evangelho. Inclusive o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer que se nós tivermos o que comer, o que nos vestir, sejamos alegres, contentes com isso. E ele vai dizer, inclusive, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é um grande perigo quando falamos de dinheiro. Mas aqui nós não estamos falando de arrecadar dinheiro para que a igreja tenha muito e o pastor possa andar de carros importados, limousines e jatinhos por aí. Não. Não é esse o objetivo quando a igreja trata desse assunto tão importante que é a oferta, a contribuição. A igreja precisa de recursos, mas na verdade esses recursos têm que vir do coração grato,
Você, quando doa, você precisa dar sempre com alegria. Ele diz aqui, o tema é muito interessante nessa versão transformadora, porque diz assim: não contribuam com relutância, ou, em outras versões, com tristeza. Você não deve doar apenas por obrigação, em outras palavras. É como ele disse, né? Você não deve dar por obrigação, sendo obrigado, sendo coagido, sendo oprimido a dar. Não. Deus ama quem dá com alegria, ou seja, Deus, ele conhece aquilo que está no seu coração. Ele conhece a intenção. Não há como enganar a Deus. Aliás, ontem eu tive a oportunidade de pregar em Atos 5, que fala exatamente de um casal que tentou enganar a Deus. Ananias e Safira venderam um terreno, escondeu parte do valor e tentou enganar os apóstolos, dando apenas uma parte para querer mostrar, para dizer que eles eram extremamente generosos, mas o coração deles estava cheio de fel. Eles estavam querendo mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. Pedro diz: olha que absurdo, vocês mentiram ao Espírito Santo. Você não tem como enganar a Deus. Deus conhece o que passa no meu e no seu coração. Então, se você doar, doe alegremente. É uma alegria contribuir com a obra do Senhor. É uma alegria ajudar o necessitado. É uma alegria manter a obra avante, manter a obra em pé. E Deus ama quando você dá com alegria e não constrangido. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que o seu coração esteja pronto a doar, mas nunca doa oprimido, nunca doe porque está sendo pressionado, como muitos hoje têm feito por aí. Mas não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus o abençoe.